mais um trabalho da Pascom Entrevista. Hoje aqui do meu lado, na verdade dos meus dois lados, os nossos novos seminaristas, João Henrique e Caio Gil. A gente convidou o João e o Caio para conceder essa entrevista para a gente com o intuito de que você, paroquiano, você que acompanha as páginas da Igreja Católica de Maracaí, conheça um pouquinho mais de quem é o João, quem é o Caio, um pouquinho da trajetória deles e também para conhecer um pouquinho melhor como é o processo formativo de um seminarista. Espero que você fique aqui com a gente até o final, que tem muita coisa boa para vir por aí. Em primeiro lugar, eu gostaria tanto que o João e o Caio, né, como o intuito é que vocês os conheçam, que eles se apresentem, vocês ficam à vontade para estar se apresentando, fala a cidade de onde vocês são, em que ano vocês estão no seminário, fiquem à vontade, a câmera é de vocês, começando com você, João. Olá, meu nome é João Henrique. Eu tenho 25 anos, eu sou natural da cidade de Palmital, da paróquia Santo Antônio. E neste ano de 2023 eu iniciei no processo formativo o primeiro ano da teologia. São 4 anos, eu estou no primeiro, iniciou neste ano. Certo. E você, Caio? Eu sou da cidade de Quatá e tenho 35 anos e estou no segundo ano da teologia. Segundo ano de teologia. A pergunta mais importante que eu sempre quis fazer para um seminarista e nunca tive a oportunidade, acho que é a primeira vez que eu vou fazer essa pergunta. Vou começar agora pelo Caio. Caio, por que o Caio Gil quis, na verdade ainda quer, né? Por que o Caio quer ser padre? Bom, existe toda uma história, né, por trás disso que, na verdade, nem sempre eu tive esse desejo, né? Certo. Esse desejo não foi despertado em mim desde criança. Pelo contrário, ele foi despertado com a minha conversão já aos 27 anos. Mais maduro. Né? Mais maduro. E aí, a partir de então, a partir desse desejo, dessa livre vontade, espontânea vontade de fazer o discernimento, eu estou me encontrando no seminário, na vida pastoral da igreja e fazendo essa experiência. E ela tem sido muito agradável até hoje. Então, esse desejo despertado já depois de adulto, ele continua cada dia que passa mais maduro. Certo. A segunda pergunta que eu ia fazer tem a ver com isso que você já entrou um pouquinho. Que eu perguntei o porquê que você quer ser padre e como que aconteceu esse chamado assim, para essa vocação. Você comentou que foi já um pouco mais maduro, com 27 anos, mas você podia contar para a gente um pouquinho melhor como que foi esse processo? Não, claro. Então eu iniciei a minha vida, na verdade, muito antes de ir para a Igreja Católica. Eu fui evangélico também, fui batizado na Igreja Evangélica. Certo. Depois eu fiquei um longo período afastado de igrejas, seja da católica eu não conhecia, né? Mas da igreja evangélica fiquei afastado, fui para a universidade, cursei ciências sociais, cursei direito, trabalhei, dei aula. Depois, num período da minha vida, descobri a igreja católica, passei a fazer parte daquela comunidade de Quatá, também através de uma amiga que foi uma grande incentivadora nessa história, de me encontrar com a igreja, né? Depois teve alguém que me batizou, que foi o padre Odair de Oliveira, que foi pároco de vocês. Durante muitos anos. Na época era sacerdote em Quatá, então ele me batizou, me preparou para o batismo. E ele mesmo havia comentado diversas vezes comigo se eu não tinha interesse de discernir, de procurar saber se eu não tinha mesmo vocação sacerdotal, procurar esse caminho. Né? Certo. Tudo isso fruto de uma amizade, né? Uma amizade entre a minha pessoa e a dele, essa observação que ele fez, e a partir de então
Eu procurei os encontros vocacionais do seminário, na época em Assis, né, no Seminário Diocesano de Assis. Isso foi no ano de 2017, para no ano de 2018 ingressar no seminário. Eu estava trabalhando, aí eu deixei trabalho, deixei tudo e ingressei no seminário. Certo. Então a história é essa, né, mais ou menos. Quando você foi para o seminário menor, o seminário São José, para fazer esses encontros vocacionais, acredito que o padre que te convidou, ou que talvez te apontou inicialmente esse caminho, porque percebeu em você já uma tendência ali, um despertar, uma inclinação para essa vocação, e ele, como diz padre José Davi Spessotti, né, todo padre também é um formador, ele viu isso em você, e aí você foi fazer esses encontros vocacionais, e aí nesses encontros foi onde você se encontrou, você falou, não, então é o que eu quero. Os encontros vocacionais são promovidos pela diocese para que as pessoas que lá vão possam sentir um gostinho, sentir mais ou menos o que é a vida comunitária no seminário, como que é o processo formativo. Lá tem as devidas instruções, né? São geralmente encontros realizados em finais de semana. Toda a galerinha que vai entrar no seminário se encontra com os seminaristas que já estão no seminário. Quer dizer, há todo um entrosamento, né? Já começa um processo formativo desde aí, na verdade, né? Então eu fui para Assis, fazia esses encontros vocacionais nos finais de semana, quando tinham, geralmente uma vez por mês, eram os encontros vocacionais. E aí a gente ia então afinando a ideia melhor durante o ano, né? Para no final do ano dar a resposta ao chamado, né? Se sim ou se não, né? No meu caso, graças a Deus, chegou em dezembro, fui perguntar, vai querer mesmo ir para o seminário? Eu falei, não, eu vou sim. Aí eu já dei aviso prévio no meu trabalho, já cumpri o aviso prévio, já fiz o que tinha que ser feito para poder, em fevereiro, estar livre para ficar no seminário. Eu tive como primeiro reitor o padre Eduardo, que também fui pároco aqui de vocês, né? Sim. E depois, no ano de 2019, a gente fica um ano lá no Propedêutico, e em 2019 eu fui para Marília cursar filosofia. Certo. Você tem eu não sabia que você tinha ido para o seminário um pouco mais maduro, porque nós temos uma história muito parecida aqui com o nosso atual pároco, né, que é o padre José Martins Cardoso. Ele, numa entrevista que ele também concedeu para Pascom, em diversas situações aqui, ele conta sempre essa história, que ele também foi para o seminário maduro. Sim. E eu fico imaginando, isso é uma percepção minha, né, que é uma mudança radical de vida no sentido assim, igual você comentando que você já deu aviso prévio no serviço, então é como se você tivesse uma vida até aqui e daqui... Não, você já tem uma vida alinhada, estruturada, e de repente você pula para outro barco. Exatamente. É isso que aconteceu. 180 graus total. E isso também aconteceu com o João. Sim. Que agora estava trabalhando, eu conheço um pouquinho da história dele, estava trabalhando. Tá contando já. E começou o seminário outra vez. Teve que também fazer todo esse processo. Sim. Mas isso aí ele vai explicar, né? Exatamente. Mas me trouxe o mesmo sentimento, essa parte que o Caio falou, de estar com a vida no trilho e dar um desvio aí bem significativo. Então vamos aproveitar a deixa do Caio e vamos lá, João. Retrocedendo então a pergunta que foi feita para o Caio, e logo na sequência você também já emenda isso, porque uma coisa tem a ver com a outra. Primeiro, por que você quer ser padre? E segundo, como foi esse despertar, esse chamado, essa vocação? Conta um pouquinho, assim como o Caio contou. O motivo pelo qual eu me entreguei, né, para ser padre é uma coisa tão subjetiva que parece que, de modo claro e distinto, a gente não consegue descrever esse motivo. Mas parece que é um movimento assim, muito, muito particular e interno que se encontra nesse caminho. É curioso que, como o Caio já disse, eu
fiquei um tempo no seminário, fiquei um tempo fora, e mesmo fora, eu nunca deixei de pensar no seminário, né, nessa caminhada, no se seria possível voltar ou não. Então, é curioso porque o motivo pelo qual eu quero ser padre parece que é uma realização pessoal que Deus sonha para mim. E nesse caminho, de algum modo, eu acabo me realizando e vivendo esse amor com Deus na entrega, né, na missão da igreja. É uma coisa que preenche o coração de um modo que eu não consigo explicar, né? Parece que é uma experiência. Conversando com alguns padres, eles falam assim, é uma coisa muito difícil mesmo de explicar, parece que só quem vive consegue entender do que você está falando. Mas o meu processo, né, de pensar em entrar para o seminário também não é desde criança. Não foi desde criança que eu pensava em ser padre. Só que o meu teve assim uma viradinha ali de chave que foi muito significativa, que eu lembro. Lá na minha paróquia, em Palmital, teve uma vez uma semana de missões que foi promovida na época, o pároco era o padre Leandro e era com os arautos do Evangelho. Certo. A minha caminhada de igreja, eu era católico, participava das missas e tal, mas eu nunca tinha pensado nisso, em ser padre, me entregar assim. Não, eu só participava, gostava muito da igreja, defendia ela e tal, e era isso. Mas foi naquela missa, no encerramento das missões, que teve a coroação de Nossa Senhora, que, assim, foi nítido. Eu falei assim, nossa, que bonito, por que não, né, me entregar de maneira mais maior, de maneira mais intensa, assim, para a igreja? Foi esse questionamento que apareceu. E eu não entendi. Uma epifania. Mas eu não entendia que aquilo era um chamado. Né? Eu pensei que fosse uma coisa de curiosidade, de admiração, porque os arautos, né, faziam umas celebrações assim grandiosas e tal. Então, aquilo me impressionou e para mim parecia uma curiosidade, né? Aí, eu lembro que eu conversei com um dos arautos e o arauto me encaminhou para o pároco. Né? Falou assim, Padre Leandro, tem aquele menino lá, conversa com ele está com indício ali de vocação. E o Padre Leandro depois marcou uma conversa comigo e ele que me encaminhou para os encontros diocesanos, de encontro vocacional. Certo. Eu não sabia nem que existia assim, é o encontro da diocese. Eu não sabia que era diocese de Assis, não tinha essa dimensão. Sim. Então foi nisso que a partir daí eu comecei essa reflexão. E o engraçado é que essa missa de coroação de Nossa Senhora foi no começo do meu terceiro colegial, terceiro ano do ensino médio. Certo. Eu estava pensando em que faculdade que eu ia fazer, que vestibular que eu ia prestar, aonde que eu ia pensar em estudar, o que eu ia escolher ainda. Então foi um ano assim de discernimento, eu lembro que foi muito conturbado, porque eu ficava assim, eu decido qual faculdade, eu decido se eu vou para o seminário. Sim. Então, e eu fui levando as duas coisas, decidindo qual faculdade e se eu ia entrar para o seminário. Lembro que eu fiz aquele ano todo, né, todos os encontros vocacionais. E no último, novembro ou dezembro, não me recordo muito bem, o reitor falou assim, olha João, a gente viu então que você está aqui, tem os indícios de vocação e você está convidado a vir para o seminário, né? Você quer? Eu falei sim. Mas por dentro eu estava assim, eu ainda não sei. Sim. Eu deixei os dois caminhos em aberto, né? Porque eu estava prestando os vestibulares que eu tinha pensado. Quantos anos você tinha nessa época? Tinha 17. Então. Quer dizer, eu comecei com 16, eu fiz 17 no final do terceiro colegial. É muito natural você estar nessas decisões, né? Nessa confusão de saber o que quer. Tava levando os dois caminhos. A minha mãe, coitada, ela lembra que, nossa, eu deixava ela louca também. Eu falei, mãe, tem tanta coisa para pensar nos dois lados e tal. Mas o que tomou muita força na minha decisão foi assim, o que eu quero mais agora? Onde que eu acho que eu vou ficar mais feliz? Qual é a escolha que está me dando assim, mais paz, mais realização? Era o seminário. Só que era a escolha mais difícil, porque eu ia ter que abrir mão de muita coisa, né, de um projeto que já estava vindo construído desde antes, nessa caminhada de escola, né, profissional. Sim. Eu fui, né? Aí eu entrei, então já no próximo ano para o seminário dei esse sim e caminhou muito bem, foi tranquilo. E a gente continua sempre com esses questionamentos, né? Porque o processo de discernimento, ele não é até você dar o sim para entrar, ele continua durante o processo formativo todo. Então eu entrei em 2015 no seminário, 2016 eu fui para filosofia,
O último ano da filosofia, que são 3, lá em 2018, aí eu enfrentei um processo ali de crise, de questionamentos e tal, que me fez sair. Certo. Então, no finalzinho do ano, eu saí do seminário e eu continuei a filosofia para terminar. Eu continuei por conta. Certo. Então, em 2018 eu saí. Estive fora até ano passado. E nesse tempo fora, como eu disse, nunca deixou de estar ali latente aquela semente, aquele chamado de Deus, aquela coisa. Comecei outro estudo, eu trabalhei, né? Estava trabalhando, já estava com a vida no trilho de novo. Certo. E mesmo assim, aquilo lá ficava martelando no coração. Eu falei, gente, isso aqui tem que ser autêntico, tem que ser alguma coisa de Deus, sim, porque senão eu já tinha passado. Certo. E aí eu me abri de novo a esse processo de discernimento, procurei os padres da formação para conversar, fiz um direcionamento espiritual, fiz um acompanhamento psicológico, né? Uma psicóloga muito boa, que acompanha também os seminaristas. E fui amadurecendo essa ideia e me permitiram retornar. E está eu aqui de novo no seminário, retomando o processo de onde eu parei. Fiz a filosofia, parei, dei um intervalo aí de 4 anos e agora retomei a teologia. Para teologia. Para teologia. Se você que está nos acompanhando, não é aqui de Maracaí, da Paróquia Nosso Senhor Patrocínio, o padre Guilherme Caetano, ele foi seminarista conosco aqui ficou no geral durante 4 anos aqui conosco. E você contando um pouquinho assim da sua trajetória, me lembrou uma coisa que ele nos disse uma vez, e aquilo me marcou muito, que ele disse assim: seminarista que não tem crise de fé, que não tem crise vocacional, está no caminho errado, não é seminarista. Porque todo seminarista, em alguma parte desse processo de 8 anos, em algum momento nesse caminho, ele vai ter uma crise. Às vezes uma crise de fé, uma crise de vocação, assim, né, de discernimento. As dúvidas fazem parte de todo o percurso. Alguns, né, mais no comecinho, outros, né, mais no final, mas e aí eu me lembrei dessa frase dele, né, numa das conversas. As dúvidas fazem parte dos presbíteros, inclusive. Exatamente. A dúvida, ela faz parte na vida matrimonial. Sim. Muitas vezes. Sim. Né? E é saudável, né, cara? E é saudável, mas a forma como lida com os questionamentos, com as dúvidas, com as crises, é que é o grande diferencial. É por isso que uma boa direção espiritual faz toda a diferença. Sim. Porque se chuta o balde, não faz muito sentido, né? Exatamente. Mas se aprende a digerir aquele problema, a compreender, a se autocompreender, a pessoa evolui em todos os aspectos da vida. Como seminarista, como padre, como pai de família, como mãe de família, como, enfim, como qualquer pessoa na igreja, sim, né? Religiosa, sim. né? Sim, religiosa. Também Eu falei a questão do leigo, você estava dizendo, né, que é difícil de você, né, os outros sacerdotes de uma maneira geral concordam de que é difícil você explicar, né, essa questão da vocação, do chamado, do porquê, e aí a gente sabe que as vocações, né, ao sacerdócio, tem a vocação matrimonial, a vocação do catequista, do leigo. Então, às vezes é muito comum as pessoas perguntarem: nossa, mas se você que está assistindo faz parte de uma pastoral, enfim, da vida pastoral de uma igreja, muitas vezes a gente escuta alguns questionamentos no sentido: nossa, mas por que você participa dessa igreja? Ou por que você participa dessa pastoral? Esse chamado ao laicato, né, assim, a gente como leigo, também é uma coisa que a gente não sabe explicar o porquê que você se propõe a estar ajudando na pastoral social, na PASCOM. É uma coisa que é um chamado de Deus mesmo, né? E eu acho que é por aí, em todas as vocações, né? É uma vivência de amor, né? Que nessa entrega a pessoa acaba se realizando, mesmo que seja resolvendo bucha. Exatamente. Coordenadores de pastoral encabeça, descasca, né, bastante abacaxi. Sim. Então, né, as pessoas que não experimentam esse amor, essa entrega, às vezes falam assim: nossa, por que será que a pessoa se submete a ficar resolvendo esses pepinos que não tem nada a ver com ela, que nem é problema dela? Isso. Então não compreende essa entrega, esse amor, que é como a pessoa se realiza. Exatamente. Né? Faz sentido, faz a vida da pessoa ter um sentido maior.
Com certeza absoluta. Eu como leiga, quando alguém me pergunta, né, o porquê que eu né, tenho uma vida pastoral ativa na minha paróquia, é a maneira como eu me realizo, como me faz bem poder servir a Deus e a igreja, é uma coisa que eu não sei explicar, né? Porque realmente me traz paz, me traz alegria, me traz plenitude, e acredito que a vocação ao sacerdócio também deva ser mais ou menos assim, né? Para vocês, porque é um desafio imenso, né? O que vocês abrem mão não é fácil. Agora explica para quem está assistindo um pouquinho, vocês já entraram, já falaram que o primeiro passo é o Seminário São José em Assis, né? Como pode ser o Caio? Caio, como que é o processo formativo de um seminarista, assim, do começo ao fim, né? Se tiver alguém assistindo que, eu sinto no meu coração uma sementinha, uma vontade, um desejo, qual que é a trajetória, o caminho que espera ele pela frente? O que ele deve fazer? Então, de modo prático, aquele que tem um desejo vocacional de ser padre e quer discernir essa vocação, esse desejo, precisa antes procurar o pároco da sua comunidade, não é? Para os devidos encaminhamentos para o seminário em Assis. Em Assis temos o padre Renan, né? Um padre muito jovem e experiente ao mesmo tempo, que assumiu a formação diocesana recentemente e promove, e aliás está promovendo, inclusive para esse ano já, se não me engano, logo tem já um encontro vocacional, ou já teve, eu acho que vai ter um agora. Mas depois a gente precisa, semana que vem, a gente precisa confirmar. Isso, acho que é nesse acho que no Facebook hoje, da Diocese. É hoje que está sendo o encontro. Ah, é? Dia 18 de março, que estava marcado. Então está sendo hoje. Está sendo. Certo. E os encontros vocacionais, então, acontecendo, acho que vão acontecer até o final do ano. E já é um local de contato com os seminaristas e com a rotina do seminário, né? O encontro vocacional é para isso. Os que ingressam no seminário começam a partir do propedêutico, que é o início, que é a primeira fase do seminário, né? No propedêutico, o seminarista fica no Seminário Diocesano São José em Assis. Por quanto tempo? Por um ano. Por um ano ele vai estudar introdução à teologia, vai estudar introdução à filosofia, língua portuguesa, matemática, conteúdo assim para vestibular, né? Porque o vestibular em Marília para filosofia, que o seminarista terá que fazer no final do ano do propedêutico, ele tem que fazer o vestibular da Faculdade de Filosofia do Seminário Provincial de Marília, que é para onde ele será encaminhado. Certo. Então, passa esse ano estudando, rezando, não é? Reza a liturgia das horas, tem missa todos os dias no seminário, tem as tarefas de limpeza e organização da casa, tem atividades lá que são propostas pela formação diocesana e esses estudos iniciais. Não é? Passou o vestibular, foi para Marília, vai começar então a filosofia. O candidato ele estuda a filosofia na Faculdade de Filosofia da FAJOPA e no seminário ele vai fazer parte ali de toda uma estrutura de formação que conta com psicólogo, atendimento psicológico, diretor espiritual, não é? Diretor de estudos também, formações, momentos de espiritualidade durante a semana, missas diárias. Então, existe toda uma estrutura, né, de horários, de tarefas, de cronograma que o seminarista vai seguir para o seminário, além da faculdade de filosofia. Certo. Essa etapa é chamada de discipulado. Tá? Depois vem a teologia. Onde vocês estão agora. Exatamente. Mas essa etapa da filosofia são 3 anos. Depois ele ingressa na teologia. Na teologia é a etapa que se chama configuração.
se configura ao nosso Senhor Jesus. A etapa que já aprendeu, ou pelo menos em tese, já teria aprendido a ser discípulo, não é? E depois vai se configurar então ao nosso Senhor, que é a etapa mais próxima ao sacerdócio. Além dessa formação do seminário que eu já falei, vai estudar então a teologia na faculdade, na FAJOPA também. E o estudo de teologia é muito gostoso, né, João? Porque a gente vem para pastoral, a gente durante a semana estuda lá a teologia, tudo casa, né? Os ensinamentos casam. Aí vocês vêm, né, para aplicar nos exatamente, pastorais. é tudo muito, é uma área, é um tempo mais gostoso, o tempo da teologia, eu acho. Enquanto você está na filosofia, você está mais configurado como estudante. Na teologia, sim, você já está mais configurado embora eu também como sacerdote. Embora eu também goste de filosofia, mas você vai estudar um filósofo qualquer lá e depois, certo, final de semana, né? Quer dizer, para a vida pastoral. É diferente. Você, sim, estuda rezando, né? Sim. É diferente. Sim. No caso da teologia. Tudo casa, né? No caso da teologia, tudo casa. Mas precisa da filosofia para essa abertura de mente, essa abertura do coração também. A filosofia ela é importante para tudo isso. E uma curiosidade, precisa ser maior de idade ou você tem que estar em época assim ali de vestibular, 17 anos, como foi seu caso, ou não? Como que não, tem lá em Assis tem também o seminário menor, que são meninos que entram e estudam o ensino médio na diocese de Assis, aliás, na cidade ali de Assis, eles, certo, fazem o ensino médio e moram no seminário. Tem casos que entrou no primeiro ano do ensino médio, então fez 3 anos ali no seminário, depois foi para o propedêutico e depois foi para filosofia. Já entra bem então, novinho, né? Os que tem uns que entram mais novinho. Sim. Então, antes 15, desse propedêutico... 15 anos ali na época de ensino médio, certo? Teve meninos que, no ano que eu entrei no propedêutico, entrou no primeiro do ensino médio. Entendi. E entrou ali, fez 15 anos no seminário, então entra bem mais novo. Então tem essa possibilidade, sim, também. Porque às vezes a pessoa, né, os meninos, os jovens que estão nos assistindo, às vezes ele tem 15, 16 anos e fica pensando, não, mas às vezes é só na época do vestibular, só com 18 anos. Só depois que termina a escola, não. Depois que termina a escola, então tem essa possibilidade. Isso. Mas o primeiro passo sempre é procurar o seu pároco, onde quer que você esteja, conversar com ele, que ele vai, né, dar toda a orientação. Os encaminhamentos. Isso, os encaminhamentos. E outro ponto muito importante da formação é que na etapa do discipulado e da configuração, aos fins de semana o seminarista vai para uma paróquia, né, para fazer o estágio pastoral, que faz parte da formação. Né? E aí, a próxima pergunta é essa, por onde Caio e João andaram durante esse período, no sentido assim, qual foi a trajetória de estágio pastoral de vocês? O Caio comentou que veio do último estágio pastoral, a última paróquia dele foi em Cruzália, né? Foi. No seu ano passado, né, com o Padre Tiago, estava fazendo o estágio pastoral dele lá. Mas conta um pouquinho você primeiro, João, como que é a sua trajetória de estágios pastorais? O meu primeiro estágio pastoral, no primeiro ano da filosofia e do segundo, foi na Vila Glória, em Assis. Certo. Então, eu saí ali do seminário menor, fui para Marília para estudar filosofia e aos fins de semana eu retornava para o seminário, porque quem cuidava da comunidade era o Padre Juninho, que era reitor ali do seminário. Ficou muitos anos. Ficou bastante tempo. Então, eu e mais um seminarista ficamos com ele ali durante 2 anos. Certo. Foi uma experiência muito boa de acompanhamento, né, de participação ali com aquela comunidade que era muito fervorosa em oração. Sim. Depois, no meu 3º ano da filosofia, eu fui designado lá para Florínia, junto com o Padre Anderson. Ele estava chegando em Florínia, tinha acabado de ser ordenado padre, passou por aqui, né, Maracaí. Foi ordenado padre aqui, chegou aqui como seminarista também, né? E saiu padre daqui. Então, foi com ele. Então, a primeira experiência dele de paróquia foi em Florínia e eu fui junto também para contribuir. Certo. E aí foi lá em Florínia, né? Aí foi uma outra experiência, era uma outra realidade. Mas também, que povo acolhedor. Junto com Florínia, o Padre Anderson também assumiu ali Frutal do Campo, que pertence a Cândido Mota. Sim. Então ele atendia também. E era um distrito também muito, muito bem organizado. Claro que
eles tinham um perfil mais de religioso, porque quem cuidava eram os freis. Mas logo a gente já foi também trabalhando ali com eles, nos aproximando. Foi muito bom. Então eu passei por esses 2 lugares antes. Certo. E aí, enquanto eu estava em Florinha, eu dei o intervalo na minha formação, eu saí. E aí voltando. Aí agora, voltando, já me mandaram para Maracaí. Nossa Senhora de Patrocínio. Maracaí. E a gente fica muito feliz. Maravilhosa. Esteja aqui, a gente felicíssimo. E você, Caio, como que foi a sua trajetória? O meu primeiro ano da filosofia eu fui para o Parque Colinas, que é um bairro de Assis. Né? Certo. Depois eu fui para Oscar Bressani, e lá também estava o Padre Eduardo. Encontrei ele por 2 vezes, né? Como reitor no primeiro. Depois como seu pároco. Exatamente, pároco. E depois Cruzália, com o Padre Tiago Antônio, e Laranjeiras também, na época. E agora, Maracaí. Maravilhoso Patrocínio, Maracaí, que a gente também fica muito feliz de vocês estarem aqui. E hoje conhecendo um pouquinho mais da história. Vocês contaram ambos como que foi o chamado, um pouco mais jovem, outro um pouco mais maduro. Agora, eu tenho uma curiosidade que eu acho que você que está acompanhando a gente também tem. A gente sabe que para você se dedicar 8 anos, né, num processo formativo desse, não deve ser muito fácil, pelo menos é o que a gente desconfia. E acredito que deva ter muitos desafios, dificuldades. E eu gostaria que, começando por você, João, você enumerasse assim, qual é o maior desafio dessa entrega total a Deus, à Igreja de Jesus Cristo, assim, qual é o maior desafio para um seminarista? Penso, se for para colocar o maior assim para seminarista, é abrir mão de tantas coisas que o mundo oferece. Como eu disse, né, estou retornando este ano, então eu já tinha um emprego fixo, né, eu estava trabalhando na prefeitura de Cândido Mota, então a vida já estava alinhada, né, como o Caio diz, quando ele também antes de entrar, a vida já está alinhada. Então, a vida pronta. Abrir mão de tudo isso, é claro que é por um motivo muito maior, por Deus, pela igreja, que a gente acredita e vive por isso, só que esse processo de abrir mão, ele é dificultoso no começo. Doído, né? Tem que confiar, né? Dar aquele passo assim com bastante confiança em Deus. Mas junto com isso, uma outra dificuldade que eu aponto é ter disciplina para levar tudo isso. Porque no processo formativo a gente trabalha a dimensão acadêmica, a dimensão espiritual, a dimensão humano-afetiva, a dimensão comunitária e a dimensão pastoral. Então são 5 dimensões que a gente precisa equilibrar, né, nesse tempo de formação, dedicar tempo para rezar, para estudar, para preparar para pastoral, para conviver, que é muito importante, né, ter um bom convívio entre os seminaristas. Então, equilibrar tudo isso de modo muito saudável, de modo eficiente, com o pouco tempo que a gente tem, né, tantos compromissos que surgem. Sim. Então a disciplina acredito que primordial. Assim, deve ser muito bem desenvolvida. Se você não consegue aplicar uma disciplina nisso, você não dá conta. A balança desequilibra. Isso, né? Fica ali às vezes meio capenga em alguma coisa. Entendi. E para você, Caio, qual é o maior desafio, a maior dificuldade na vida, nessa trajetória, nessa caminhada toda de um seminarista? Eu acho que tem muitos desafios, né? Mas o desafio da disciplina realmente é um desafio muito grande, que é vencido se você encarar a disciplina, né? Não, eu vou ter disciplina, eu vou fazer o que tem que ser feito, força de opinião, força de vontade, muita fé, né? Você vence tudo isso, certamente. Mas, por exemplo, para mim, logo no início do meu período formativo, lá no propedêutico, certo. Por exemplo, o que mais me causou um estranhamento ali e que me fez, inclusive, fugir do seminário, porque teve esse episódio, vou falar sobre isso. Sério? Nossa! Queremos porque saber. foi assim, eu entrei no seminário, então...
Acontece. Eu entrei no seminário Certo. e a vida do seminário, toda regradinha, no horário. Não que quando a gente vai viver o mundo aqui fora, não tem horário. Sim, Tem. sim. Se você trabalhar, você tem que chegar no horário, senão o patrão vem e te manda embora, não é assim? Sim, com certeza. Então, no seminário não é diferente. Tudo tem horário, tá. Mas o seminário é uma vida improdutiva. É uma vida de oração, é uma vida de estudar, é uma vida de convivência. Ela é improdutiva do ponto de vista material da coisa, né? Do ponto de vista de ambição, de sonhos, de planos. Tem muitas coisas que você tem que deixar de lado para você viver a espiritualidade. Né? Então, e isso aí foi um choque assim, de realidade que me fez, com 15 dias, arrumar as minhas coisas, não falar nada para ninguém, ó, sumi. Mas aí, depois de outros 15 dias, tornei a conversar com a formação, e aí me falaram assim, poxa vida, você não vai nem dar uma chance para você, né? Você não vai nem se permitir viver, de ser experimentar. Você ficou aqui só 15 dias, por que você está indo embora desse jeito? Como que você consegue avaliar Como é algo que você só vai? com 15 dias? Foi o né? Padre Eduardo me disse à época. Sim. Falou, não, Molhou só o dedinho ainda, né, do pé, não mergulhou. Exatamente. Aí eu voltei de novo para a formação e fiquei até hoje. Quer dizer, já se passaram 6 anos desde que isso aconteceu. Né? Então, quer dizer, é uma inexperiência, é um jeito errado de encarar uma crise. A gente estava falando aí de crise. Sim. Então, se a gente, na experiência, encara a crise, a gente não toma a decisão mais apropriada. Né? Então, eu acho que ter um pouco mais de docilidade diante das dificuldades ajuda muito. Saber ouvir a voz do Espírito ajuda muito. São coisas que a gente precisa procurar dentro da caminhada. E é difícil? É muito difícil, porque isso aí envolve uma questão de vida muito íntima com Deus. Sim. Que você vai desenvolvendo na sua caminhada, vai desenvolvendo na sua vida cristã, e eu precisava desenvolver isso, eu era recém-batizado, né? Já entrei no seminário, quer dizer, eu não sabia lidar muito bem com a crise. E quando ela veio, eu fui tentar lidar com ela do meu jeito e fiz errado. Quer dizer, eu acho que a docilidade é saber compreender que existem tempos bons, tempos ruins, tempos agradáveis, não muito agradáveis assim, e que fazem parte de uma trajetória, de uma caminhada, que tudo acrescenta, que tudo pode ajudar, contribuir para a nossa formação, ajuda a ter um propósito mais firme, mais disciplinado, que é o que o João estava falando. Sim. E eu acho muito interessante você ter compartilhado esse episódio, porque exatamente, se tiver algum vocacionado nos assistindo, ou até mesmo outros seminaristas que estão lá no comecinho ainda da trajetória e passando pela crise, né? Eu acho que é uma experiência válida que você compartilhou, porque isso influencia outras pessoas que vão conhecer essa sua experiência e ver, nossa, realmente, eu acho que eu estou entendendo o que esse cara está falando, eu acho que eu estou sentindo um pouquinho do que ele está sentindo, esse choque de realidade, né? E ver da maneira como você falou, não, mas espera, vamos. Então, eu acho que tudo é muito, muito válido. Vamos nos permitir. Exatamente. Acho que é isso. Exatamente. E agora vamos fazer o oposto. Começando com você, Caio. Continua, a bola com você. Qual a maior alegria? Primeiro eu tinha perguntado para vocês o maior desafio, mas qual a maior alegria, qual a maior felicidade, o maior contentamento, a maior plenitude dessa escolha, dessa vocação de estar nesse processo aí durante alguns anos para dedicar a sua vida a Jesus Cristo, a Deus, à igreja? O processo formativo ele está me proporcionando, e agora com o estudo da teologia ainda mais, isso se intensifica ainda mais, que por natureza eu já sou bastante curioso. Eu sou reservado, minha natureza é uma natureza assim mais reservada, talvez até mais tímida,
mais curioso. Certo. Então, o que eu entendo, assim, que Deus está permitindo para mim conhecer um pouquinho do seu mistério. Então, o mistério de Deus ele vai sendo revelado aos poucos e cada um tem o seu tempo, e eu acho que para mim esse tempo chegou. E eu estou conseguindo colher frutos disso, eu estou conseguindo levar isso para a dimensão pastoral, onde eu faço pastoral, estou conseguindo levar isso para a dimensão na minha família, na minha casa, né? Meu irmão não era, estava fora da igreja, está voltando, preparando para se casar na igreja, minha mãe voltando para a igreja. Então eu vejo assim, é um mistério revelado e que quando a gente bebe dessa água, a gente quer, né, dar também dessa água de beber para as pessoas. Então isso é algo que eu tenho vivenciado, tem me deixado muito feliz. A paciência que Deus tem comigo, dentro das minhas limitações, da minha capacidade de percebê-lo, e Ele com toda a paciência vai se mostrando, né? Então, isso para mim é um motivo de alegria muito grande. Então, ver que superei muitas coisas assim na caminhada, quando entrei no seminário, isso eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Quando eu entrei no seminário, não sabia nem rezar o terço. Em 2018, não sabia mesmo. Recém-batizado, ingresso na vida comunitária, quase não sabia, exatamente. Então são coisas que eu tive que ir aprendendo na caminhada, e vendo que outros eram muito mais desenvolvidos. Quer dizer, você fica, né, numa situação complicada, não fica? Você fica de comparação e tal. Mas são coisas superadas, são coisas que eu pude correr atrás, eu pude aprender, não só isso, evoluir, né? Na compreensão litúrgica, na compreensão de doutrina, na compreensão daquilo que eu precisava entender para poder ajudar, dar as minhas contribuições, né? Certo. Então eu acho que a minha maior alegria é ver que os anos se passaram e eu pude fazer evoluções, né? Não comparado com ninguém, mas comparado comigo mesmo. Olhar o Caio de 2017, que estava tentando entrar no seminário, olhar o Caio de agora, 2023, em Maracaí, numa comunidade extremamente acolhedora, numa comunidade extremamente fervorosa, engajada, que tem muito a ensinar, né? Então a gente está aprendendo, colhendo isso. Eu acho que a abertura tem que se abrir para o processo formativo. Quem tem intenção de ser padre, precisa se abrir, conhecer as suas limitações, não ter vergonha delas e se abrir, procurar ajuda. Sim. Direção espiritual, psicológica, né? Estudar bastante e tudo vai dando certo. E o que é interessante, que eu gostaria de abrir um parênteses aqui e frisar. Muitas pessoas acham, porque eu acho que são dúvidas muito válidas, que a pessoa, o jovem que resolve, né, estudar para ser padre, é aquela pessoa que nasceu na igreja, que foi coroinha, que foi acólito, que teve vida pastoral, que esse chamado veio de criança. Muita gente tem essa percepção. Eu acho que essa percepção ela é válida porque é a maioria dos casos. Sim. Nós temos, na maioria dos casos, jovens que já entraram muito cedo no seminário, que já foram coroinha, que já tiveram vida. Por exemplo, o João foi coordenador de catequese. Eu não tive essa estrutura na minha vida. Mas o meu chamado é um chamado consistente, ele existe e ele é dessa maneira. Da maneira como eu expus. Esse tipo de chamado é que eu quero dizer que é cativante, porque enquanto você estava narrando a sua experiência, eu fiquei imaginando
Um jovem que ele foi coroinha, ele frequenta a igreja, ele conhece a doutrina, ele tem todas as experiências. Quando ele entra para o seminário, é como se, não é chover no molhado, porque é outra abordagem. Mas assim, o Caio contando a maneira como ele chegou cru no seminário, e de 6 anos atrás, e como é o Caio hoje em dia, a evolução do Caio, eu fico vendo o Caio conhecendo a Jesus, conhecendo a doutrina, o olhinho brilhando, porque quanto mais você conhece, mais você se apaixona. Então foi um processo em que você, ao mesmo tempo que estava se convertendo, você estava se formando. Exatamente. Então, Foi isso que aconteceu. A minha história é essa. Isso. Agora, se você entrar no seminário com essa ideia de que, bom, já venho de muito tempo de experiência, já venho de muito tempo, já conheço muita coisa, realmente é chover no molhado mesmo. Aí o cara vai passar por lá e não vai evoluir. Ele vai ser um padre? Vai, mas tá. As experiências profundas ele não fez, ele deixou de fazer. Sim. Então, justamente por quê? Porque não olhou para dentro. Tem que olhar para dentro, né? Tem que fazer esse processo. Isso é muito importante. Com certeza. É uma situação que não tem regra, né? O perfil do seminarista não tem regra. A história, que nem a do Caio, ela é muito intrigante porque é isso, foge um pouquinho daquele normal, aquela vida assim linear que teve um comecinho na igreja, foi e seguiu. Sim. E culminou lá no seminário. Quando a gente conversa com o seminarista, tem histórias diversas lá. Sim. Então, assim, como que Deus, ele age de maneira muito diversa na vida de cada um. Né? Por exemplo, o apóstolo Paulo, né? Olha, perseguia a igreja e olha o que esse homem se tornou, né? Então, quando a gente se encontra com Jesus, é uma história de conversão e tá aí dando fruto, Caio. Tá ótimo. Exatamente. Né? É muito rico, isso enriquece muito a igreja, Sim. traz muito valor, traz muita história, traz um testemunho muito válido para nós. Sim, muito forte, Né? A missão evangélica é testemunhar Jesus Cristo e testemunhar a experiência que a gente tem com Ele. Então, olha como que isso enriquece. Como a parábola do vinhedo, né? Jesus chegou para chamar para trabalhar, um às 8 da manhã, outro às 10, Pois outro meio-dia, outro às 6 da tarde. Não é? Vai chegar no mesmo fim, vai ter o mesmo resultado. Exatamente, eu acho que você entendeu, né? Sim. Dizer assim, porque a gente, não, no final todos chegaremos. Então não é aquele que ele fala, né? Quando os primeiros trabalhadores que foram chamados lá às 8 da manhã reclamaram, não, mas eu cheguei às 8, aquele chegou às 4 da tarde. Vai ganhar igual? Exato. Eu sou da turma que chegou às 4 da tarde. Então, gente, nós estamos vivendo o Evangelho. E Jesus é maravilhoso, é doce, né? Por isso. O seu exemplo de Paulo foi excepcional também, né? De Paulo, sim. São Paulo, Saulo que virou Paulo, maravilhoso. Eu acho que é a conversão mais forte, fantástica, né? E assim, arrebatadora da história da igreja de todos os tempos. Eu sou muito fã de São Paulo, então sou meio suspeita para falar. Mas agora vamos mais uma pergunta que tem um pouquinho a ver também ainda com essa questão de vocês se entregarem a esse chamado. Como que foi as questões familiares? Por exemplo, quando você chegou na sua família e falou, olha, eu vou pro seminário, tô indo, sinto essa vocação. Como que foi essa questão assim, a família? Como a família reagiu? Conta um pouquinho pra gente. Eu passei por esse processo 2 vezes, né? É verdade, você passou pelo processo 2 vezes. Nas 2 vezes, eu fiz assim esse processo um pouco em silêncio da minha família. Certo. Não escondido. Certeza. Mas ter certeza, mas eu não queria criar alarde. Eu não queria gente assim palpitando muito. Certo. Então eu quis fazer um processo um pouco mais interior, mais pessoal. Certo. Eu lembro que a primeira parte, aliás, meus primeiros encontros vocacionais, eu não contei nem para minha mãe nem para meu pai que eu ia. Eu pedi para uma irmã me levar para CIS e eu falei que era um vestibular. E eu conversava assim com uma madrinha que eu tinha, com o padre e com essa irmã. Mas claro que aí a minha irmã, eles me aconselharam a contar para minha mãe, então aí eu fui contando, né? Mas foi aos poucos. Primeiro eu contei para minha mãe, falei, mãe, não conto pro pai. Mas foi uma bobagem minha, porque a minha família nunca teve problema. São católicos, participam, incentivaram, nunca falaram o contrário. Certo. Mas era uma bobagem, uma vergonha. Imaturidade.
maturidade. É maturidade. Faz parte. E por fim, né? E depois de ter contado aí, sim, que eu consultei muito os meus pais sobre o que fazer, né? Conversava bastante. Já a minha segunda processo de reflexão foi semelhante porque aí eu já estava trabalhando, adulto, né? Então eu falei assim, olha, se eu retorno agora tem que ser de um jeito diferente, tem que ser com mais maturidade, com seriedade. Não que da primeira vez não foi, mas agora exige-se, eu devo exigir de mim um pouquinho mais nessa decisão. Sim. Foi por isso que então eu iniciei esse processo de reflexão junto com o padre, com o psicólogo, com o diretor espiritual. E a primeiro momento eu fui sozinho para ver se era possível um retorno, para ver se era isso mesmo que eu queria. Então, quando isso foi se assentando dentro do meu coração, aí sim eu fui levar para minha família a questão. Eu falei, olha, estou pensando isso, estou pensando em retornar, o que vocês acham? Tem alguma coisa contra dessa vez? Não, não tem, nunca tiveram, sempre incentivaram e sempre foram assim muito abertos. Olha, faz o que você acha que você quer, o que você acha que é para você. Não vou falar para não ir e não vou falar para ir. É uma decisão É uma decisão sua, muito né? pessoal, muito minha. E é mesmo, não tem como fugir. Não tem, isso de seguir para o seminário, não tem como perguntar, o que você acha, eu vou ou não vou? Não existe essa pergunta. Sim. Ela é realmente um sim espontâneo e pessoal seu, é você que tem que dar. Individual e É intransferível. individual. E essa escolha, como eu disse, né, eu falo que eu dei intervalo no processo formativo, mas estando fora, Deus forma a gente também de outras maneiras. Então, também estive me formando por muitas coisas, por muitas realidades, muitas experiências. Uma delas foi participar da catequese, né? Eu fui catequista, coordenei. Então, lidar com os jovens, estar ali próximo deles, ver a realidade que eles vivem, qual que é a dificuldade da igreja atingir esses coração adolescente aí. Sim. A mentalidade. A mentalidade. Ter uma vida também de adulto, praticante na igreja, ativo, ver quais são as dificuldades, quais são as alegrias, o que enfrenta, né? O outro lado. O outro lado da moeda. Estava experimentando isso. Então, isso também forma bastante. Muito. Embora eu não estivesse dentro da formação, né? Dando conta do que eu estava vivendo, mas como eu estava interiormente fazendo esse processo, eu fui pegando, fazendo essa síntese, né? Esses elementos e fui agregando. Então, enriquece bastante. A minha família, nas duas vezes, ficaram muito felizes. A realidade foi essa. Que bom. A minha mãe, ela é bem... A família toda, né? Ela é bem fervorosa. Então, nunca foram contra. Sempre foram a favor e se alegraram com o meu sim, com o meu segundo sim. Ficaram felizes com as duas vezes. Que bom. E o Caio? Como que foi, Caio, a questão da família? Família, quando você Bom, chegou, falou, em casa, a minha mãe, certo. meu pai é falecido, Ok. meu irmão é casado já, vida dele, então é mais partilhado entre eu e minha mãe, essas coisas, né? Então, Muito tempo, seu pai é falecido há muito tempo? eu tinha 2 anos de idade, então tem Você foi órfão. muito tempo, Você né? foi órfão da casa. Então sempre foi você, sua mãe e seu irmão. Sim, meu pai já tem então 33 anos que é falecido. E eu tinha 2 anos, certo. eu tenho 35, meu irmão é de outro casamento, Sim. mas que depois minha mãe se separou também, não deu muito certo, Sim. mas ele Sempre foi vocês três. sempre foi isso, nós 3 em casa, depois foi logo assim, ele casou, depois eu já fui pro seminário, minha mãe ficou sozinha em casa. Então é claro que deixar sozinha, né, sempre foi um grande desafio e tal, mas isso ela nunca fez nenhum apelo no sentido assim de falar, não vai não, continua trabalhando, fica na sua vida, vai viver sua vida, vamos ficar perto. Não, ela sempre, minha mãe sempre foi da ideia de que todo mundo deveria ser o mais livre possível. Ela sempre foi assim, desde a nossa criação. Nossa criação foi sempre assim. Minha mãe é muito idealista, muito sonhadora, ela é pedagoga, diretora de escola.
E eu acho que isso acabou influenciando muito na nossa formação em casa. Você comentou que foi professor também, né? Isso, então, exatamente. E ela desejou boa sorte e disse, olha, eu tô aqui para o que deve que precisar, né? Se não for isso, vai fazer a sua experiência, o que você acha que você tem que fazer. Inclusive ela nem era na igreja, né? Porque era só eu que estava na igreja naquele tempo. Então, imagine só, sem nenhum preconceito, né? Tinha tudo para ter um preconceito. Mas não quero, pelo amor de Deus, filho, não vai. Entendi. Então, mas foi tudo muito aberto, muito tranquilo, e eu dizia para ela, vou fazer minha experiência, se não der nada certo, eu volto e toco a vida de onde eu parei. Mas isso não foi necessário, graças a Deus. E aí dentro já vou engatar a próxima pergunta para você. Que a gente estava falando dessa questão de se dizendo que a sua mãe te incentivou, não teve nenhum preconceito. Quem foi o seu maior, se é que tem, o seu maior incentivador na vocação? Quem você poderia contar assim, que foi a pessoa que me incentivou mesmo a seguir? A seguir e a levar adiante tudo isso. Exatamente. Ou mais uma pessoa, de repente, você fala, não, são várias pessoas. Sim. Eu acho que eu tive duas pessoas que, no início de toda essa história, me incentivaram muito. Que não me olharam assim, dos pés até a cabeça. Mas falaram, não, vem que você vai ser bem-vindo, vem que você... Puseram fogo na coisa, né? Vamos dizer assim. Que é o Padre Odair, que foi quem me batizou. Sim. Inclusive, ele teve esse cuidado de me batizar sob condição, na época. Por quê? Porque eu já era batizado na igreja evangélica. E aí o que acontece? A igreja católica aceita o batismo feito pelas igrejas evangélicas. Não precisa batizar de novo na igreja católica. Entende? A igreja católica aceita. Desde que haja alguns requisitos lá para o batismo ser considerado válido, entende? Não é qualquer igreja evangélica, não é qualquer batismo de igreja. Sim. No meu caso, podia, tá? Mas ele falou, não, vai ser sacerdote, vamos já deixar isso aqui muito certo, porque senão pode ter problema no futuro, né? Sim. Aí fez sob condição, que é um jeito de se batizar, que aquele batismo se torna válido, caso o outro não tenha sido válido, o anterior. Certo. É uma história um pouco complicada, eu não sei por que foi entrar nisso, certo, mas faz parte da minha história. Okay. Ele então, que foi essa pessoa cuidadosa, zelosa comigo, e eu tenho muito afeto por ele, foi um grande incentivador. E depois, já na caminhada, na vida formativa, foi o Padre Eduardo, que hoje é pároco Oscar Bressani, que foi o seu reitor, que foi reitor e que depois também me deu estágio pastoral. Sim, foi um grande incentivador, que via em mim, assim, aquele menino que não sabia nada, cru de tudo, mas que merecia uma chance e que merecia progredir. Sim. Que tinha esse direito de viver o que a igreja tem. O que a igreja prega, né? Exatamente. Então ele reconheceu isso em todos os seus gestos, em todas as suas palavras. É um grande incentivador mesmo. Grandes sacerdotes. Ambos, como você disse lá no começo, passaram aqui pela paróquia Nossa Patrocínio. E você, João, quem você poderia apontar assim que foi o seu maior incentivador, ou se for mais de uma pessoa também? Penso que a primeira mão seja o Padre Leandro, que era o pároco ali da minha comunidade naquele tempo que eu estava fazendo os primeiros encontros vocacionais, foi quem me encaminhou para o seminário e ele foi uma pessoa assim que quando ele ficou sabendo disso, ele se aproximou muito. Nós criamos uma amizade, a minha mãe engajada na paróquia também, então ele ia muito na minha casa, então a gente tinha uma
relação muito próxima. Então isso me fez assim experimentar, saber mais ou menos como que é antes de ir a vida do padre, né, que ele partilhava bastante. Então aquilo me incentivou e me inspirou bastante, né? Depois de ter entrado no seminário, ele me acolhia bastante lá na paróquia, enfim. E outros três, na verdade, que eu poderia elencar, foi que continuou nesse processo. O padre Juninho, que foi meu primeiro reitor, que também soube perceber ali bastante coisinhas que eu precisava melhorar, que me acompanhou. E das amizades que eu fiz no seminário, com o Alain e Guilherme, na época seminaristas, depois que eles foram ordenados, Padre Guilherme e Padre Alain, eles me ajudaram bastante nesse processo meu de retornar, de refletir se é isso mesmo. Então, foi assim, com eles que já tinham amizade quando seminarista, e depois eles como padre e formadores que se tornaram, né? Sim. Eles me deram pistas muito assertivas de como continuar esse processo, de como pensar nesse retorno, de como eu deveria, de como encarar. Então são pessoas assim que me incentivou bastante também. E por quem também todos eles têm um grande carinho e respeito. Não é um, né? Eu já falei 4 aqui. Sim, então, sim, só gente bastante. de peso, né? E agora a gente tem um incentivo muito grande do Padre José Martins aqui. Que, nossa, pelo amor de Deus, abertura. Como ele confia, né? Sim, incentiva bastante. Acredita ele partilha no muito da potencial. vida de padre. E também é um exemplo de trabalhador muito grande aqui, né? Na comunidade. Sim. Com ele Olha, eu vou falar para vocês, vocês vão Já seguir foram um 5. ritmo de trabalho bem árduo, porque a comunidade, além de ser uma comunidade muito intensa no seu calendário, o nosso pároco é muito ativo, graças a Deus, né? Ele tem um volume de trabalho, assim, uma disposição para trabalhar, que é uma coisa maravilhosa. E aí, para finalizar, eu ia entrar nessa questão, por último agora, que é essa chegada de vocês a Maracaí. Nós estamos aqui em meados de março, os meninos chegaram já tem mais de um mês. Eu queria que vocês nos dessem, né, quais foram as primeiras impressões nesses 30 dias que vocês estão aqui, como que está sendo, né, certo, que só tem um mês ainda, mas o que vocês já sentem, né, dessa comunidade, desse trabalho, desse pároco, enfim. Faz aí um apanhado geral, começando você, João, vamos lá. A paróquia aqui de Maracaí, ela sempre foi muito elogiada, né, pelo trabalho pastoral dela. E eu vejo que, assim como a minha de origem, é uma paróquia assim, muito calorosa, que trabalha bastante, é muito engajada. Os leigos têm um protagonismo muito grande aqui, eles são muito bem formados, eles têm autonomia para trabalhar. O padre José Martins dá essa autonomia, essa liberdade para os leigos desenvolver diversos trabalhos. E é assim, uma comunidade que já está acostumada com o seminarista, então eles já sentem a abertura de vir conversar, já tem essa ideia daquilo que a gente pode contribuir, na onde que a gente pode ajudar. Então já tem essa procura e são assim muito calorosos, são muito próximos, então isso anima muito na vocação da gente. É uma comunidade ímpar, assim, muito boa, não tem o que dizer mais. É só que ela é singular, sabe? É uma alegria estar aqui, a comunidade é muito fervorosa. Me impressiona assim como é tudo muito bem articulado aqui, sabe? É tudo assim, são pequenos detalhes que são vistos, que são trabalhados, que são ajustados, são pessoas atentas. E, bom, o exemplo disso é essa igreja sempre cheia, né, com tantos movimentos que são sucesso, que funcionam muito bem, que dão certo. E acredito que seja esse o caminho. Isso é muito formativo para nós, né? Nos dá uma experiência, uma bagagem muito grande para, se Deus quiser, pôr isso em prática para frente em outros lugares. O padre Guilherme, que passou por aqui, disse que Maracaí é uma engrenagem muito bem lubrificada. É verdade. Que foi... Uma metáfora muito boa. Isso, eu não esqueço. Eu, na verdade, eu tenho memória de elefante. E você, Caio, me diz aí das suas primeiras impressões, 1 mês, 30 dias, paróquia Nosso Senhor Patrocínio, comunidade de Maracaí, pároco José Martins Cardoso, faz um apanhado geral aí das suas percepções. A minha percepção primeira foi no calendário, né? Quando eu abri o calendário, cheio de atividade,
né? Toda semana tem aquele monte de coisa. Eu achei incrível como que o Padre José tem assim esse pique, né? Essa força de vontade de estar presente em todos os eventos, estar junto em todos os eventos e fazendo comunidade, né? E eu acho que inspirado nisso nós estamos aqui, né? Tentando nos fazer também comunidade junto com Maracaí, né? Eu acho que isso é muito importante. A presença, a ideia das formações que a gente está tentando trazer e colocando em prática aos poucos. Existe uma forte adesão comunitária por isso. E sempre muito motivados pelo pároco, né? Então tudo isso torna Maracaí muito especial mesmo. A sua diversidade, né? A sua capacidade de agregar num único lugar só, numa comunidade só, tantos carismas, né? São muitos os carismas aqui dentro, os dons, né? Então eu acho que quando a gente olha a igreja funcionando dessa maneira, é muito gostoso, né? Porque a gente para e pensa, puxa vida, como cada ser humano aqui está conseguindo se encontrar, né? Porque quando existe esse leque de diversidade dentro da igreja, as possibilidades de se colocar em prática a evangelização, cada movimento com a sua perspectiva, vai fazendo com que a gente vá criando a convicção de que as pessoas estão aqui e estão felizes, porque elas se encontram, cada uma no seu espacinho evangelizador, vamos dizer assim, né? Quem ama Escola Santo André, tem lugar, pastorais sociais, tem lugar, grupos de oração, tem pastoral familiar muito boa, tem tudo, né? Então, quer dizer, é incrível, e tem tudo, e tem muita gente para trabalhar em cada uma das pastorais, né? Não é escasso, o padre não tem falta de mão de obra aqui, não, ele tem recurso humano aqui de sobra, o seminarista tem. Então tudo isso eu acho que de fato torna a igreja de Maracaí muito diferenciada, muito bela. Agora, por que é aqui assim? E muitos outros lugares da nossa diocese não são, enfrentam realidades muito diferentes. A gente passou por outras pastorais, por outros lugares, e a gente sabe que num espaço muito curto, de menos de 30, 40 quilômetros, 20 quilômetros, as realidades são muito diferentes, né? Eu acho que eis aí um grande mistério, né? Por que Maracaí é tão assim diversificada e tão bela por isso, né? Então, eu acho que dos questionamentos do meu trabalho pastoral é isso, tentar compreender o que acontece, qual é a poção mágica que existe aqui, o que está acontecendo. Que água viva, né? O que está acontecendo? Foi tomada aqui, né? Porque é diferente, não é? Vocês vão concordar comigo? Não, eu sou obrigada a concordar, não é porque eu estou puxando a brasa para a sardinha de Maracaí, não. Mas é porque todo seminarista, padre, visitantes, pessoal que já passou por aqui ao longo dos anos falam mesmo essa mesma coisa que vocês estão dizendo. Eu acho que Maracaí é uma comunidade formada e formativa. Nós temos muito bons formadores. Então esses formadores, eles vão, né, ao longo do tempo formando outras pessoas. Então, além de ser uma comunidade formada, é uma comunidade formativa, que a gente vai se formando. Esse ano mesmo tem, não vou lembrar o mês, o curso Moisés da Escola Santo André, que é um curso voltado para lideranças, para a formação de coordenadores, para líderes. Então eu acho que o trabalho é árduo, mas eu acho também que é tudo um fruto de muitos sacerdotes que passaram por aqui ao longo de todos esses anos, essas décadas, e o engajamento, e aquilo que o João falou, né? O povo aqui é fervoroso e gosta do trabalho pastoral exatamente porque são formados, porque os formadores incutem na cabeça desses paroquianos a importância, né,
dessas formações. E quando você é bem formado, você não, é como se descobrisse um tesouro, você quer ir lá e dividir com todo mundo, né? Mas eu acho que daria uma boa dissertação sua, viu, Caio? Você falou para você tentar descobrir, né, qual que é o segredo, não é? Gente, a gente está encerrando esse momento, esse bate-papo que foi muito produtivo, muito frutífero, muito gostoso. Eu gostaria de dizer muito obrigado para vocês dois e assim como vocês estão felizes de estar aqui conosco, né, na Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, comunidade aqui de Maracaí. É uma paróquia grande, vocês já perceberam, são 4 capelas, chegando aí um santuário, capela rural, distrito, muitas pastorais, o desafio é grande, tem bastante serviço, mas vocês, né, já perceberam que o povo aqui é muito acolhedor, principalmente com vocês, seminaristas, assim, eu estava até comentando com o Caio um pouquinho aqui antes da gente começar a gravar, né, que a Maracaí tem essa tradição de respeitar e abraçar muito os seminaristas, né, tanto que saíram vários padres daqui, assim, chegaram para ficar 1, 2 anos, ficaram 4. E então é um prazer vocês estarem aqui conosco. Acho que foi o Padre Alain, numa entrevista que deu pra gente, disse que o sacerdote, ele é tirado do seio da comunidade, né? Ele é tirado do meio do povo, ele é formado e ele volta para o povo, ele volta para a sociedade, para a comunidade, né? Depois para servir. Então, vocês foram retirados, né, do nosso seio enquanto comunidade e a gente espera sinceramente poder contribuir naquilo que for possível para a formação de vocês, para a experiência de vocês. A gente, enquanto comunidade, está sempre em oração, está sempre torcendo e muito feliz com esses vocacionados. Então, eu agradeço demais. Agora, considerações finais, João, à vontade. Eu também agradeço bastante a oportunidade de poder mostrar um pouquinho da nossa história e a abertura que a comunidade tem com nós seminaristas. Como você disse, a gente voltar, estar dentro da comunidade, isso forma muito, porque o padre, ele vive para o outro. Então, se a gente não tem essa dimensão de estar junto com a comunidade, de ver as diversas realidades, os diversos trabalhos, a gente acaba sendo talvez um padre um pouco mais capenga em algum aspecto. Então aqui, por ter tantas pastorais, por ter tantas realidades, isso é muito formativo. Você disse, nós estamos aqui há 1 mês, mas eu já participei com algumas pastorais, mesmo que seja uma reuniãozinha, uma visita, mas isso já enriqueceu tanto, já foi um mês tão produtivo que já fez eu voltar para o seminário com tudo. Então, que ótimo, né? Que ótimo! Então eu estou muito feliz e, comunidade, conte sempre comigo, né? Para o que precisar. A gente vem sempre com muita disposição. É isso. Que maravilha! Caio. Eu endosso completamente as palavras do João e também queria agradecer você, viu? Pela gentileza de sempre, pelo acolhimento de sempre, por nos procurar sempre, por querer partilhar também a sua vida conosco, né? O seu trabalho, os seus dons, né? Isso certamente enriquece aqui tudo que está acontecendo nas nossas vidas. Muito obrigado. Imagina, que isso, eu que agradeço. Gente, vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra numa próxima. Deus abençoe a todos vocês e até lá.